A paz do Senhor Jesus, a mensagem de hoje é uma reflexão sobre a vida. Em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 2, diz: Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Sabe, quando a palavra de Deus fala que é melhor ir onde há luto do que ir onde há banquete, porque nesses lugares que são tristes a gente começa a refletir a respeito da nossa vida, pensar mais que o mal ele pode acontecer, ele pode vir e ele está existente não só na vida do outro, mas pode acontecer algo ruim até mesmo na nossa própria vida. Então temos que estar preparados e pensar no nosso futuro, pensar na nossa vida, porque muitos se decepcionam por causa de um pensamento positivo demais a respeito da sua própria vida. Eu estou dizendo que deve ser uma pessoa negativa demais acerca da própria vida? Sobre aquilo que vai acontecer, a ponto de ter medo, será que vai acontecer isso ou aquilo, outro? Não é disso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o que Deus quer de nós é viver uma vida temperada. Uma vida que tem controle. As Escrituras Sagradas nos alertam para que vivemos uma vida de temperança, que possamos aprender a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. E para vivermos uma vida de acordo com a vontade de Deus, temos que ser sábios. Não existe sabedoria em que, quando fazemos um projeto para a nossa própria vida, anotamos apenas os pontos positivos. Imagina em um trabalho, você pretende adquirir uma empresa, pretende fazer negócios e você coloca só os pontos positivos, mas os negativos você descarta, como se não fosse existir. Vai quebrar a cara. Por quê? Por causa que devemos medir tanto o valor de entrada quanto de saída. Então, quando a Bíblia fala que melhor ir onde há luto do que ir onde há banquete, porque está dizendo assim, olha, o ser humano tem uma facilidade enorme de se empolgar tanto com os seus sonhos e pensar assim, nossa, vai dar tudo certo. Mas, ei, peraí, espera um tempinho, tem coisa que a gente tem que esperar um tempo, esperar amadurecer para ver se esse projeto vai dar mesmo certo. Tem coisa, eu estou falando de pessoas que têm um projeto, têm sonhos, que quer que dá tudo certo. Ei, ore a favor dos seus sonhos, dos seus projetos, não tome decisão precipitada. Então, quando a Bíblia diz, olha, vá onde há luto, onde você possa pensar a vida, onde você possa refletir a respeito do seu futuro. Isso significa que Deus ele quer que valorizamos mais as pessoas que têm à nossa volta, as oportunidades que temos agora. Deus quer que nós valorizamos o hoje. E tem pessoas nesses tempos atuais que estão tão preocupados com o que vai acontecer amanhã. Eu encontrei um projeto, eu agora estou pensando algo diferente, vai dar tão certo, e fica ocioso, passa a tomar até mesmo remédios por causa dessa ansiedade toda por aquilo que vai acontecer e não sabe o que está reservado para o dia do amanhã. Você sabe o que está reservado para o dia do amanhã na sua vida? Outros levam a vida de um medo tão profundo, pensando que amanhã vai acontecer o pior. Olha, eu vou dizer a verdade. O cristão, ele deve ser
controlado. Todas as pessoas que servem a Cristo seja controlado. Porque também o pensamento obsessivo que amanhã vai dar tudo errado, ou que daqui a pouco vai dar tudo errado, que peste que vai acontecer, que coisa, que situação que vai vir, e fica com medo e fica apavorado. Deus não quer isso para você. Sabe, não adianta abrirmos o Salmo no 91 e então, ao observar a mensagem, lemos, ou talvez nem lê, abre a Bíblia, põe lá na estante lá e fica lá de molho, mas não passa a refletir a respeito do que a Bíblia diz. Então não vai adiantar. É necessário que então leia, presta atenção, porque lá está escrito, por título, a segurança daqueles que se refugiam em Deus. O que é refúgio em Cristo? É você confiar em Cristo. É você saber que Deus, Ele é a sua segurança, que Ele está te guardando, que Ele está te protegendo. Confie no Senhor que fez os céus e a terra. Porque quando ficamos de um lado para o outro, preocupados com o que vai acontecer, ociosos pelo que vai acontecer depois, significa que não estamos tendo segurança. Então, pode surgir momentos assim? É claro que surge, somos humanos. Pode surgir momentos em que ficamos pensando, meu Deus, o que vai acontecer? Que situação? Porque simplesmente o que está passando não é fácil, mas dobra o seu joelho e clama ao Senhor. Pai, eu estou preocupado, eu não sei o que fazer. E muitos sabem o que faz? Vai lá nos médicos. E quando chega lá, doutor, eu estou andando muito preocupada, passa o remédio. Sabe por quê? Por causa que ele não sabe que as questões espirituais não estão organizadas na sua vida. Então você passa a viver controlado daquilo, aí você passa a conseguir dormir à noite que antes não estava conseguindo mais, e algo muito forte em que Deus me diz, você passa a tomar os seus remédios, e no fim eu lançarei você no inferno. Sabe por quê? Porque ao invés de você clamar, você confiou onde você não devia. Você foi onde não devia. Sabe por quê? Porque você não pega as escrituras sagradas e lê. Porque você não ora. E você não quer, porque você não tem propósito verdadeiro com Deus. Você está lá, mas não tem foco na verdade de Cristo. Então você vai ficar aí, nessa situação. Mas aquele que erguer a sua cabeça e dizer assim, a partir de hoje, eu vou clamar ao Senhor, eu vou começar a orar e falar, Deus, está aqui meus projetos, meus sonhos. Aqueles que têm medo vai orar, Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. Eu tenho medo. Aconteceram coisas na vida que hoje me faz ficar apavorado, criei traumas na minha mente e eu preciso ser transformado. Deus vai transformar a sua vida. E aqueles que pensam que vai suceder tudo tão bem, mas tão bem, que é capaz até de brigar com outros por causa dos seus sonhos. É capaz até ferir o outros com palavras. Não, eu falei que vai dar certo. Você não sabe. Cuidado com aquilo que você diz por causa dos seus projetos. Você orou por esses projetos para eles dar certo? Você clamou ao Senhor ou ficou simplesmente parado? Ei, a Bíblia diz, não ansieis pelo que há de acontecer amanhã. Viva um dia de cada vez, viva o hoje, faça o melhor hoje. E pare de ficar tão preocupado com o dia do amanhã. Se a pessoa não sonha com nada, tem alguma coisa errada com essa pessoa.
E se ele tem uma decepção tão grande que tudo é errado para ele, essa pessoa também tem uma coisa errada com ela. Sabe por quê? Porque temos que ser controlados. Temos que entender que se for da vontade de Deus, amanhã vai dar tudo certo. Mas se for para acontecer algum mal também, algo que não queríamos que acontecesse, também acontece. É como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles disseram para o rei: ó rei, se o Senhor nos quiser livrar dessa fornalha, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, sabe o que vai acontecer? Que seja feita a vontade dEle. Morreremos. Mas você sabia que eles iriam ser salvos? O importante é seguir a vontade de Cristo. Sabe por quê? Porque esse tempo aqui na terra, ele é passageiro, vai passar. Vai acabar esse tempo aqui. E o importante é agradar a Deus. Porque no momento em que chegarmos no céu, lá terá acabado todas essas dores. Lá o Senhor enxugará todas as lágrimas. Então, confie no Senhor. Sabe? Tem pessoas pensando que tudo vai ser melhor na vida deles quando construir a casa dos seus sonhos. Aí tudo vai melhorar. E sabe, só Deus sabe o que vai acontecer lá. Porque quando construir aquela casa, não vai ter alegria nela. Porque muitos, às vezes, realizam os seus sonhos. Quando chega em certo momento, a dor bate na porta de casa, a enfermidade bate na porta e a pessoa não tem mais prazer. Busque o Senhor hoje. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Tem pessoas dizendo: eu não vou servir a Cristo hoje. Eu tenho sonhos maiores, você não sabe o que vai acontecer lá. A palavra do Senhor diz: louco, essa noite pedirão a sua alma o que tem preparado, para quem será? Tem pessoas, tem outros, já sonhando. Sabe, a minha vida vai mudar e vai ser a maior felicidade quando eu estiver com aquela pessoa que eu amo. Ter aquele relacionamento que eu quero. Ter aquela pessoa que eu quero. E, mediante a isso, pensa: meus pais, eles não sabem de nada, eles não aceitam o meu relacionamento com fulano. E é capaz de humilhar os pais por causa disso. E é capaz de falar palavras: não, eles não me entendem. Mas eu vou ser feliz quando eu alcançar. E sabe de uma coisa? Você não sabe o que está preparado lá. Você pensa que quem te ama é aquele que você conheceu ontem, ou que conheceu hoje, que te entende muito bem. E não é aquela pessoa que te deu a luz, que passou noites preocupados talvez com você. Quando você estava enfermo em certo momento ali, era eles que estavam preocupados com você. E então, agora que cresceu, agora que está adolescente, jovem, fala qualquer palavra com eles, maltrata eles. Não, mas eles não sabem o que está falando. Olha como é que eles falam comigo. Ei, seja humilde. Porque você não sabe o que está reservado para você. Você sabe quem é essa pessoa. Você conhece o lado bom da história, mas você sabe se você vai ter realmente estrutura para quando chegar os momentos difíceis você permanecer no mesmo barco? Tem certeza disso? Porque Deus conhece todas as coisas. Deus ama aqueles que põem tudo na ponta da caneta, aqueles que pensam a vida. Não pense só que o bem está resistente no mundo, mas pense que você deve estar preparado para qualquer coisa e deve entender
que não significa que o coração almeja tanto uma coisa, que é porque aquilo vai dar certo. Devemos orar pelos nossos sonhos, os nossos projetos, e Deus não honra ninguém pisando nos outros. Se uma pessoa pensa que Deus vai honrar ela quando ela desrespeita os seus pais, desonra os seus pais, mas olha como é que ela não importa. Deus não vai honrar você nos seus projetos. Não vai. Se tem alguém que pensa que vai ser honrado na obra de Deus, pisando nos líderes da igreja, Deus não vai honrar seu projeto. Então, pense bem. Aqui a mensagem de Cristo diz: é melhor ir onde há luto do que ir onde há banquete, porque lá você passa a refletir a respeito da vida. Pense na vida de uma forma sábia, de uma forma em que você venha a pensar não só nos bens, mas também nos males que pode acontecer. Então, uma pessoa, quando ela não tem juízo, quando a pessoa não é sábia, ela não administra essas coisas. Ela pensa, não, tudo vai dar certo, mas quem é sábio, ele ora. Senhor, o meu coração almeja isso, aquilo e aquilo outro. Senhor, o meu coração tem sonhos, mas agora eu não sei. O Senhor aprova esses sonhos? A pessoa que almeja viver os planos de Deus, ele terá sucesso na caminhada. E Deus fará algo muito maior. Jovens que ouvem essa mensagem, não importa se o seu coração é tão positivo a respeito daquela pessoa que você ama, mas ore. Ore, porque você não sabe se Deus quer que você entre naquele relacionamento. Você não sabe se você está preparado realmente. Por quê? Por causa que Deus não faz obra na vida de um ser humano sem prepará-lo. E sem preparação vai dar errado. E vai gemer e vai chorar. Sabe por quê? Porque Deus, ele fez um tempo para cada coisa. Não significa que o coração está ocioso por alguma coisa. Só de já estar agitado e perturbado tem que ser tudo logo, não tem Deus, não. Mas acontece que nós temos que tomar cuidado com aquilo que o nosso coração anseia. Porque Deus, ele prova a nossa fé também. Deus, ele não vai impedir de gostarmos de alguém. Deus não vai impedir. Mas nós temos que saber administrar os nossos sentimentos e saber em que caminho entramos. Isso é necessário na vida de todas as pessoas que temem ao Senhor. Sabe por quê? Por causa que se você quer viver uma vida feliz, uma vida abençoada por Deus, tema ao Senhor. Honre a Ele nos seus projetos, ore. Pergunte a Deus, Deus, qual plano o Senhor tem para mim? E entenda que isso é algo sério. Porque uma coisa é quando você vê de longe e outra é quando você passa a conviver com aquela pessoa. E talvez você não tenha estrutura para viver o que a circunstância mediante o tempo vai proporcionar para você. E o que posso dizer de decisões precipitadas? Não dá certo. Nós temos a certeza e sabemos que um fruto, para ele estar bom, ele tem que estar maduro. E tem muitas pessoas tomando decisões precipitadas na vida e achando que vai dar certo. Fruto verde não presta. Tem que ser maduro. E o que amadurece uma fruta? É o tempo. E o que nos amadurece também? É o tempo. Tem adolescentes pensando
que vai dar tudo certo. Mas o que vai amadurecer você é o tempo. E você, almejando ter uma vida de acordo com a vontade de Deus, observando as Escrituras Sagradas, porque não há sabedoria sem a palavra de Deus, isso vai te amadurecer para uma experiência maior, para uma vida melhor. O que a Bíblia diz? Você pode ser novo, inexperiente. Mas se você ler as Escrituras e meditar e observar ela, o que vai acontecer? Você vai se tornar uma pessoa sábia. Você vai viver uma vida certa, mesmo sem ter experiência, porque você está obedecendo a Deus. Sabe? Se obedecemos os nossos pais, vai dar certo. Imagina uma criança que não obedece. O que pode acontecer com ela? Meu filho, não mexe com aquela faca, ela vai se cortar. Se ela for desobediente, ela vai mexer com aquilo que não pode. Meu filho, não faça isso, é perigoso, tá? Mas ela vai e faz, vai dar tudo errado. Mas ele, mesmo sendo inexperiente, não sabendo o porquê, mas obedecendo os pais, então vai dar tudo certo. Ele não vai ter experiência ruim na sua vida. Ele tem experiência? Não tem, mas não vai acontecer nada. Então, com o tempo, ele vai crescer, passar a entender das coisas. Aí ele vai ver, nossa, bem que era perigoso. Eu não sou capaz hoje, um adulto falando, não sou capaz hoje de deixar meu filho fazer isso ou aquilo, porque vai dar errado para ele, é perigoso. Com o tempo, ele vai passar a ser sábio. Mas, para ser sábio, as Escrituras Sagradas já afirma, primeiro, deve temer ao Senhor. Temor é obediência. Tem muitas pessoas também, aqueles que são casados, tem muitas pessoas pensando que o divórcio vai ser a solução para a vida dele. Sabe por quê? Não dá certo mais. E pensam que isso vai ser a solução da sua vida, que vai ser a resposta. E sabe de uma coisa? Você não sabe o que está reservado para você lá na frente. Não, mas acontece que vou largar e vai dar tudo certo. Não vou arrumar mais ninguém. Sabe, Satanás está preparando um laço. Porque o inimigo, o projeto dele é fazer com que tudo dê errado. Que as circunstâncias ruins te levam a tomar outras medidas. Para quê? Para que você desobedeça as Escrituras Sagradas. Porque a palavra de Deus é séria a respeito do divórcio. Talvez por causa de uma situação ali que não está fácil, a pessoa prefere desfazer o compromisso do que orar, dobrar o seu joelho, clamar a Deus, falar: Deus, eu preciso de uma mudança aqui. Senhor, eu quero colocar a minha vida diante do teu altar, viver uma vida sincera contigo. Senhor, me torna uma pessoa melhor. Torna ele ou torna ela uma pessoa melhor. Sabe, materialmente falando, só porque tem custo. Ninguém, por causa de apenas uma goteira, vai trocar o telhado inteiro. Sabe por quê? Vai dar muito mais custo e gasto. Então vai consertar somente o local da goteira. Mas acontece que hoje as pessoas preferem desfazer o compromisso que tem do que orar para Deus consertar aquilo que precisa. Falando de seres humanos, quando se faz uma troca de um ser humano pelo outro, não estamos negociando nada, não estamos fazendo nada certo. Sabe por quê? Porque essa mesma pessoa que está do seu lado tem falhas, o outro também tem. É ser humano do mesmo jeito que esse é, o que essa é. Então, qual é o projeto de Deus na nossa vida?
ore. Ore e seja paciente, porque é fácil dizer eu te amo, mas viver é mais difícil. Tomar decisões sérias, não, tá difícil, tá doendo, mas eu vou permanecer. E Deus vai me dar graça, Deus vai mudar a situação. Ora e fala, Deus, o que o Senhor quer de mim? Você pensa que a outra pessoa que está lá na rua, ela é melhor? Você pensa que é lá que vai dar certo? Esse é o pensamento errado. Você não sabe o que está preparado para você lá. E lá não vai dar certo. Não adianta procurar métodos errados para que dê certo tudo na vida. Porque não vai dar. Aqui em Eclesiastes nos faz refletir a respeito do dia da manhã. Pense no dia do amanhã, porque o principal foco ir onde há luto é para pensar na vida mesmo. É não ficar pensando que a vida é só festa. Não, eu vou acabar com isso e vou fazer outra coisa, vai dar melhor. Sabe? Qual outra coisa que a gente faz que dá certo? É falar, Senhor, a partir de hoje minha vida está nas tuas mãos. Hoje é necessário a pessoa orar e falar, Deus, me mostra o caminho, me dá a direção. É necessário fazer isso. Hoje, muitas das vezes, as pessoas querem algo muito fácil, quer coisas sem sacrifício. Ei, a vida não se baseia em tudo tão fácil assim. Estamos vivendo no mundo. Por isso, Jesus disse, olha, vocês estão assim tristes aí. Eu estou indo, mas eu vou voltar. Será que tem alguém que está esperando a vinda de Cristo? Alguém pensando, vale a pena a vinda de Cristo? Ou está preferindo mais os seus sonhos do que a vinda de Cristo? Se você ama mais os seus projetos, aquilo que você quer, do que a vinda de Cristo, sabe de uma coisa? Você vai ficar para realizar seus sonhos, mas não subirá no arrebatamento. Vai ficar aqui. Por quê? Porque ama demais os seus sonhos. Você não é capaz de esperar Deus agir na sua vida. Você não é capaz de esperar uma decisão de Deus. Você quer fazer de acordo com sua própria vontade. Por isso, você fere os outros, fala qualquer coisa. Quando eu falo você, estou falando de todos nós, é uma forma simplificada para dizer, para que as pessoas possam entender. Na verdade, Deus exige de todos nós obediência a Ele da mesma forma, seja quem for. Então, o objetivo dessa mensagem é nos fazer pensar seriamente sobre tudo o que pode acontecer, mas não no que pode acontecer também a ponto de se desesperar também. Ser alguém controlado é essencial para viver os projetos de Deus. Isso é importante. O foco aqui é que nós devemos sim orar a Deus pelos nossos projetos e não pisar em ninguém por causa disso, por causa daquilo que queremos. Não. O dia do amanhã pertence ao Senhor e as Escrituras Sagradas dizem. Nós devemos esperar e não só esperar, confiar no Senhor. Uma pessoa que espera e não confia, ele começa esperando e não dá tempo nenhum, ele já... não vai fazer nada não, vai acontecer nada não, já tem um ano que eu estou na igreja, não acontece nada não, sabe? Eu mesmo vou ter que fazer alguma coisa. Se Deus tem plano na sua vida para você louvar Ele, para ser um cantor, não importa se alguém te dá oportunidade ou não, você vai ser, porque foi isso que Deus escolheu para você. No tempo certo vai acontecer, espere amadurecer. Se é para pregar a palavra, no tempo certo vai acontecer. Deixa Deus agir na sua vida. Pare de desesperar pelo que tem de acontecer. Não, mas eu quero isso, eu quero aquilo. E tenta de todo jeito e se desespera. Tem muita gente se desesperando errado. Sabe de uma coisa? Não precisa pisar em ninguém para conquistar o que quer, não. Para conseguir o que quer, não. Não precisa disso.
E Deus nem se agrada dessas coisas, não precisa oprimir ninguém por aquilo que você quer. Então Deus, ele não realiza sonhos, muitas das vezes, é porque a pessoa não sabe agir. Porque a pessoa pede a Deus as coisas por motivos errados. Ele quer se tornar alguém que faz a obra de Deus e Deus não escolhe ele para fazer porque ele se levanta contra o líder da igreja e ele acha que está certo e que vai dar tudo certo na vida dele. Ah não, mas eu realmente estou certo. Ei, quem tem razão não precisa brigar por ela não. Se você está certo, Deus sabe que você está certo. Mas e se você estiver errado? Deixe que o tempo amadureça. Não existe vida abençoada com aquele ditado que o mundo tem. O mundo é dos mais espertos. Isso não funciona na obra de Deus, não. Mas o céu não é para qualquer um. Então, para ser abençoado por Deus, é necessário viver uma vida de humildade, não de brutalidade. Não uma vida que despreza o outro para conseguir lugar lá na frente. Você vai conseguir lugar na frente para conseguir aqui na terra. Mas no céu não tem lugar não. Porque lá tem lugar para pessoas humildes. Pessoas que sabem esperar, que sabem confiar e não estão desesperados por aquilo que vai acontecer. Porque quem fica desesperado pelo que vai acontecer, tanto de ruim, tanto de mal, com medo, sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Essa pessoa, ela não tem confiança em Deus e não vai conseguir esperar nele. Espere no Senhor. Se você tem planos, projetos, pense os pontos positivos e negativos com calma. Espere o Senhor transformar a sua vida. Espere o Senhor te amadurecer mediante o tempo, Ele te treinar para aquilo que você precisa exercer na sua vida. Não fique pensando que a vida em que você está nela agora é a pior vida. Ah, porque você não sabe a vida. Não fica pensando assim, não. Ore. Ah, mas tá difícil demais. Então ora. Busca. Por que não quer uma busca? Por que prefere arranjar tanto outros meios do que orar? Sabe, eu passei por tempos tão difíceis, mas tão difíceis, que se tivesse ido no médico, eu falaria assim, não tem que passar remédio para essa menina. Mas aí, o que acontece? Eu comecei a clamar a Deus, falei, Pai, me ajuda. Comecei a apresentar a Deus os meus medos, as minhas dificuldades. E foi nesse momento que Deus começou a mover. Deus começou a falar, a me ajudar. E então isso foi a minha maior estrutura, foi onde eu passei a conhecer a Deus. Eu não estou dizendo aqui algo por dizer. Não estou dizendo essas palavras simplesmente porque, como se fosse caiu do céu. Modo de dizer, não é isso. Eu estou dizendo porque foi algo vivido. Eu sei da capacidade que Deus tem. Óbvio, preciso conhecer ainda mais. Mas em certos momentos, eu pensava, meu Deus, será que um dia vai ter uma mudança, vai ter uma transformação na minha vida? Será que eu vou passar a pensar de uma forma assim que eu posso ficar tranquila? Então, o que acontece? Deus, ao falar comigo, Ele mostrou algo muito forte. Ele disse, olha a capacidade que eu tenho. Eu faço o que for preciso pela vida daqueles que clamam pelo meu nome. Eu vi que Deus, Ele é capaz de falar a todo momento, se for preciso, para acalmar o coração do ser humano, para ajudar uma pessoa.
Ele faz qualquer coisa. Se não tiver ninguém para te ajudar, o Senhor estará lá presente. Tem pessoa que fica, nossa, a pessoa que devia estar do meu lado, a pessoa que não estava, e fica com aquela dor, com aquele desespero. Ei, chora por isso não. Dobre o seu joelho e fala, Senhor, eu não encontrei ninguém para me ajudar, não sei porquê, talvez a pessoa focou em outras coisas e não foi o auxílio que eu precisava. Eu contei minha situação, a pessoa não me deu o conforto que eu queria. Pai, seja o meu conforto, vai lá orar. Porque talvez aquela pessoa, Deus permitiu que aquela pessoa não focasse no seu problema para te ajudar naquele momento ali, porque Deus queria ser sua ajuda. E você simplesmente reclamou e não clamou a Deus. E não orou. E se você tivesse orado, Deus teria falado com você e confortado seu coração. Ei, entenda. Entenda que Deus quer trabalhar em meio aos processos difíceis da sua vida. Entenda que se alguém não te entendeu e não foi o que você precisava, entenda que você tem um Deus que te entende. O ser humano não é capaz de te entender completamente, não, mas Deus é. Se Ele que é capaz de te ajudar completamente, deixa Ele agir na sua vida. Deixa Deus falar com você, deixa mover seu coração. Por que não deixar? Se você não deixar com que o Senhor faça isso, Ele não fará. Se você não confiar que você dobrar o seu joelho e orar, Deus pode falar com você, então, simplesmente, você vai ficar sem ouvir a voz de Deus, você vai ficar sem sentir o conforto de Deus e não vai ter experiência com Deus. O que Paulo disse, olha, quando eu era menina, eu fazia coisas de menino, minhas ações eram de menino, mas acontece o tempo de deixar de ser menino. Agora chegou a hora de então ter o alimento espiritual, o alimento verdadeiro. Chega um tempo que a pessoa precisa ter ali experiência com Deus. Procure você ter experiência com Deus. Tem pessoa, não, mas eu vou numa igreja que lá tem a revelação, que tem a coisa. Beleza, olha, você pode frequentar o ministério, em qualquer ministério Deus pode revelar, Deus pode te cercar na rua, no seu trabalho, pode falar com você onde quiser, usa alguém, mas Deus pode falar com você lá no seu quarto. Procure encontrar com Deus lá. Procure encontrar com Deus na sua casa. Em todo lugar que você for. Não fique esperando Deus só lá na igreja, não. Deus está lá e faz presente lá, óbvio que faz. Mas acontece que nós temos que ter nossa caminhada com Deus. Tem pessoas que às vezes oram só na igreja, lê a Bíblia só na igreja, sei lá. Só faz tudo só na igreja. Mas em casa não tem convivência com Deus. Deus olha. Por quê? Nós precisamos ter convivência com Deus, precisamos crescer espiritualmente. O crescimento espiritual de outra pessoa não é o crescimento do seu. Sabe por quê? Para o outro, Deus reservou algo. Para você também, Ele quer reservar. Cada pessoa é um tesouro particular nas mãos de Deus. Então, o que eu digo? Viva a mensagem de Cristo. Não ficais ociosos pelo que tem de acontecer amanhã. Não ficais ociosos por isso, não. Honre o nome do Senhor. Honre com seus propósitos. Honre com seus projetos. Tenha a fé verdadeira. Você lê o Salmo 91, tudo bem, gosta muito dele, beleza, mas entenda o que a palavra do Senhor fala lá. Só encontra segurança aqueles que confiam em Deus. Se a pessoa é um soldado, ele vai para a guerra, tem que fazer o quê? Em Efésios 6 mesmo está escrito. Ele tem que ir preparado. Ele tem que ir protegido. Entenda que tem decisões que a pessoa não vai preparada e nem protegida. É como ir para a guerra sem preparação nenhuma, sem a couraça, sem o capacete, sem o escudo. Não está protegido, vai morrer lá. Entenda que se você toma uma decisão e não é o tempo de você tomar ela, então você está despreparado. Por isso que ao dizer essa mensagem, nem tudo que você acha que é para você, porque todo plano que você acha que é para a sua vida é Ele. Ore. Oração é fundamental para ser alguém espiritual e ter uma vida abençoada por Deus. Não existe bênção sem sacrifício.
Quando a gente quer algo, a gente precisa trabalhar para conquistar. Na presença de Deus também, trabalhe para que você conquiste as bênçãos de Deus. Porque o homem, ele pode trabalhar e conquistar coisas materiais, mas vai reter se o Senhor quiser. O homem, ele pode ter sonhos e lutar por eles e obter os seus sonhos mesmo agora, mas se o Senhor não abençoar os seus sonhos, vai dar tudo errado. Você vai ter aquilo que queria, mas não vai ter a bênção de Deus sobre aquilo. Então, você vai ter, mas não vai ter felicidade. Tome cuidado com a decisão, jovem, adolescente, tome cuidado com a decisão que você quer. Porque às vezes o coração anseia agora e o inimigo já sabe que você não está preparado e quer que você invista mesmo fora de tempo. Antes que você se amadureça, mas acontece que, entenda que você pode obter os seus sonhos agora mesmo, sem estar preparado e sem querer esperar em Deus. Mas acontece que a bênção pertence a Deus. Se Deus não te abençoar, você não vai ter sucesso. E vai ficar numa situação ainda pior do que está agora. Ah, não, mas você não sabe como é que... Porque cada ação tem uma reação, você não sabe as consequências. Das ações erradas, temos consequências delas. Então, honre ao Senhor hoje. Não fica tão ansioso pelo que tem de acontecer amanhã, mas valorize o hoje. Abrace quem você tem do lado hoje. Ame os seus pais, ame as pessoas que você tem do seu lado, a sua família. Porque você não sabe. Quantas pessoas pensam que amanhã vai dar tudo certo, amanhã vai estar tudo bem. Você não sabe que você vai perder aquela pessoa que você mais ama. Você não sabe. O luto do outro, e você pensa que está acontecendo só na casa do outro, pode acontecer também na sua. Nós não estamos livres do mal e às vezes perdemos tanto tempo ocioso com o dia do amanhã e não sabemos o que vai acontecer amanhã. Por isso que a Bíblia diz, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Para de se perder tanto com amanhã, sem que você pode viver bem hoje. Sei que você pode valorizar hoje, agradecer a Deus pelo dia de hoje. Que você pode amar as pessoas que você tem do lado hoje. Então, é uma reflexão e que devemos viver e colocar propósito nisso na nossa vida. Deus abençoe a vida de cada um.